aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 16 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá na divisa. Fácil de achar, fácil de encontrar, para você que quer empreender e para você que quer conhecer um bar legal, com uma comida gostosa, um atendimento diferenciado, bem solto. Vá lá, mano. Aproveita que está no litoral sul, aproveita, já que está por aí, procure pelos tambores, ok? Os tambores, parece aquela coisa do filme do Tarzan, mas é quase. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Bem, gente, regressamos ao nosso estudo aqui sobre Os Exilados de Capela, esse livro do grande Edgar Armand, ou da Capela, fica ao critério de cada um. E voltamos ao estudo das famílias dinásticas, mandam no mundo desde que o mundo é mundo. Espero que vocês tenham assistido Highlander, como eu indiquei, mas hoje nós vamos tratar muito da questão da ferramenta. Eu falo sempre que há uma diferença entre o cara ter dinheiro e ter poder. Poder é a capacidade de influenciação. Como a pessoa influencia as outras pessoas. Isso é poder. Dinheiro é só a ferramenta. E as pessoas confundem muito as coisas. Confundem porque isso foi colocado na mente das pessoas dessa forma. Foi criada uma linguagem em que primeiro a pessoa fala, eu penso pela minha própria cabeça. Quantas pessoas eu conheço e conhecerei que repete só torto direito. Eu penso com a minha própria cabeça. E depois o discurso é aquele discurso enlatado, requentado de sempre. Por que isso? Porque é por meio da linguagem que se domina as pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu falo sempre. Tinha um programa na TV de Santos lá, TV que agora não lembro, na TV Santa Cecília, que era do monge Milton, época monge da Rap Science em Santos, com a Delza. E tem um programa em que ela vai num shopping de Santos e pergunta para o sujeito, você gostaria de ser rico? Você gostaria de ser um milionário? Aí o cara regala o olho assim, é o que todo mundo quer. É o que todo mundo... Parece que o cara está cometendo um crime em dizer que ele quer o melhor para ele, em que ele quer ter ferramenta. Ele não quer se comprometer com a ferramenta. Por quê? Porque isso foi posto na mente das pessoas que nenhuma fortuna é lícita. Tem um cara que fala, não, se o cara tem porque ele tirou do outro.
Não, quando o mestre Horikawa tem um livro que ele diz, um livro do mestre, que ele fala, o universo é riqueza pura, é só você ir lá e pegar o seu quinhão. Mas a pessoa tem medo, foi posto medo na mente das pessoas, por quê? Para a pessoa não ter a ferramenta. A ferramenta fica assim na mão de quem? Dos controladores da nova ordem mundial. Eles ficam com a ferramenta e, tendo a ferramenta, facilita o quê? Eles usam da forma que eles querem a ferramenta, ou seja, e passam a exercer o quê? Influência nos rumos da humanidade. A humanidade passa a funcionar da forma que eles querem, porque, primeiro, eles têm poder de influenciação pela inteligência muito avançada deles, muito sofisticada, e depois eles têm os meios, as ferramentas para pôr esse pensamento em prática. E eles usam por quê? Por meio da linguagem, por meio da comunicação de massa que está nas mãos deles, tanto é que eles querem tirar que as redes sociais aqui da mão de que não é do povo, são dos buscadores da verdade. Porque gente como eu, como outros aí, cria um problema desgraçado para eles, porque nós temos o quê? Nós não dispomos de muita ferramenta, mas nós temos o quê? Poder de influência. Nós somos, a disputa de poder fica pau a pau. E isso eles não querem. Mas vamos conversar mais disso na sequência. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi um artigo de autoria de Rishabh Banerjee, alcunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 7. A linhagem Lee. Todavia, a dimensão da família Lee está descrita no site Southern Universe, em um artigo alcunhado de Banco do Leste Asiático História. Nota, antes de prosseguir, para quem chegou agora, assista ao programa Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, linhagem Freeman, cujo link está na descrição. E volte, na sequência, para ir ligando os pontos, como o Ítalo Lorenzon gosta de dizer, e até o nome do canal dele, ligando os pontos. O senhor Sepúlveda que fala isso. Tá ligando os pontos, você vai for aquele jogo da imagem, sabe? Para criança, que você vai junta ponto 1 com ponto 2 e forma uma imagem. É mais ou menos isso. Então vai lá assista esse programa aí, linhagem Freeman, e depois volta, que você vai entender melhor isso. Doravante, nele se lê que as instituições bancárias britânicas dominaram o setor bancário colonial de Hong Kong no século XX. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, no entanto, a colônia viu o surgimento de um número crescente de bancos locais de propriedade chinesa, fundados especificamente para fornecer serviços bancários à população chinesa da ilha. Aqui está uma amostra daquilo que eu digo sempre. De quando em quando, os alienígenas fomentam uma guerra para recalibrar a história, no caso, do jeito que eles querem. Os bancos chineses eram, tipicamente, pequenas empresas familiares. Um dos primeiros e mais duradouros bancos é o Banco do Leste Asiático. 4 famílias, os Lees, Wongs, Kans e Fungs, se uniram para fundar seu próprio banco em 1918 e começaram a fornecer serviços financeiros à comunidade chinesa local. Esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. Eles formaram o quê? Aquilo que fosse uma massa crítica, comunidade chinesa local. Aí nós vamos chegar mais para frente, vocês vão entender melhor essa questão da massa crítica. Ademais, enquanto as outras famílias mantiveram suas ações no banco, a família Lee provou ser a mais ativa em sua direção e tornou-se a principal acionista do Banco do Leste Asiático. Os anos da Segunda Guerra Mundial e a Revolução Cultural liderada pelos comunistas da China transformaram a comunidade bancária de Hong Kong, pois o governo liderado por Mao Tse-tung forçou os bancos estrangeiros a sair do mercado continental e apenas o Banco do Leste Asiático foi autorizado a permanecer no continente, onde sua filial, em Xangai, manteve suas operações, embora em escala limitada. No entanto,
A presença do Banco do Leste Asiático permitiu que o banco e a família Li estabelecessem fortes laços com muitos dos líderes da China. Líderes da China, membros do Partido Comunista Chinês. Agora atenção, que eu vou começar, nós vamos começar a desenvolver um pouco isso, a coisa agora do jeito que eu quero. E os laços com a grande comunidade de expatriados, atenção, os laços com a grande comunidade de expatriados também levaram o Banco do Leste Asiático a desenvolver sua rede internacional, particularmente na região do Sudeste Asiático, onde a comunidade chinesa rapidamente se estabeleceu como uma força comercial e industrial motriz. E aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês. Isso aqui foi naquele período lá da Segunda Guerra Mundial, ainda nos 40, mas a comunidade chinesa se expandiu pelo mundo. E aí, por exemplo, eu lembro que uns tempos atrás eu ia muito para Itanhaém. Você chegava no centro de Itanhaém, era só chinesada. O centro de Santos também é só bar de chinês. Você fala, pô, como é que os caras chegam num país e vão tomando o comércio local? Pô, você saiu do país, você não tem dinheiro. Esse Banco do Leste Asiático, eles é que dão dinheiro para esse pessoal. Para eles dão dinheiro. Dinheiro é força de expressão. Eles prestam, tem os juros, tem os cobradores deles, têm a forma deles. Mas é assim que esse pessoal começou a se infiltrar no Ocidente. E eles vão entrando no Ocidente aos poucos. Com botecos, aí o negócio vai crescendo e com o tempo eles vão tomando as grandes empresas do Brasil. Como o Bolsonaro está falando, a China, nós queremos que a China compre do Brasil e não que compre o Brasil. Mas é assim que eles vão chegando, vão comprando pequenos comércios, tomando território. Por isso que é bom a gente entender muito de futebol americano, que o futebol americano, o time vai tomando jardas, eles vão tomando território aqui, ali, quando vai ver, eles já estão totalmente infiltrados na sociedade brasileira. E isso eu estou falando só na questão dos pequenos comércios. A coisa vai se avolumando, como faz as empresas de energia, mas isso aí é outra história. Mas vamos voltar ao texto. No final dos anos 1960 e durante os anos 1970, o Banco do Leste Asiático desempenhou um papel inovador entre os bancos chineses de Hong Kong, juntando-se ao Bank of America para lançar o primeiro cartão de crédito baseado no dólar em 1975. Eles avançando para cima do Ocidente, fazendo parceria com o Banco da América, The Bank of America, lembra? Bank of America. Tinha uma propaganda, estava um moleque com um sotaque bem carregado, falando. Assim, abriu sua primeira agência em Nova York em 1984. Em 1986, abriu uma subsidiária na ilha Gran Caimã, que, em conjunto com as ilhas Caimã Brac e Little Caimã, formam um arquipélago que serve de paraíso fiscal para os criminosos de todo o mundo. Quantas vezes já não apareceu no noticiário aí os famosos contas nas Ilhas Caimã? É isso daí. Eles estão lá. Um dos bancos que recebe dinheiro dos criminosos do mundo, que é o Banco do Leste Asiático, um desses bancos. Ele serve de paraíso, porque lá o cara, para abrir a conta lá, ele só precisa ele não precisa de mais nada. Ele vai lá, coloca o dinheiro e ele ganha um número. Na Suíça, sim, você só tem esse número. Você só precisa desse número para movimentar. Mais nada. Esse número, você movimenta a coisa, você não precisa ter SIC, CPF, CEP, comprovante de endereço, nada. Você não precisa ter nada, cara. É só chegar com o dinheiro e eles te dão um número. É a coisa mais simples do mundo. Não precisa rastrear a origem. Não tem como a Receita Federal ir lá e exigir, porque só tem o número. Vai exigir como comprovante disso. Ou seja, eles entraram na onda do paraíso fiscal. Ou seja, fomentando o quê? O crime organizado mundial. Por quê? Eles estão com a ferramenta. Eles guardam a ferramenta e o crime, quando precisa, vai lá. Pega um pouquinho e passa a usar. Os grandes corruptos do Brasil. Isso foi mais do que noticiado no consórcio. Antes do consórcio é o consórcio, que depois eles pararam. Na sequência, abriu um segundo escritório nos Estados Unidos, em Chinatown, em Nova York, em 1989.
Seu primeiro escritório na Europa, em Londres, em 1990, um escritório em Los Angeles, em 1991, e um escritório em Toronto, no Canadá, em 1992. E em 2000, adquiriu o Grand National Bank da Califórnia. Quando eu falo que eles vão para cima dos grandes na sequência. Tudo bem, o Banco do Leste Asiático é uma empresa ligada ao Partido Comunista Chinês. Tudo bem, o Banco do Leste Asiático é uma grande empresa ligada ao Partido Comunista Chinês que, no fim, gera emprego e paga seus impostos. Qual é o mal que ele faz? Me pergunta Miriam Big Pig. Diretamente, pelo que se sabe, nenhum, nem nas Ilhas Caimã. Indiretamente, ele financia coisas que denunciei nas lives. A morte na Rota da Seda, testes nucleares, a morte na Rota da Seda, leucemia e a morte na Rota da Seda, poeira amarela, cujos links estão na descrição. Sim, eles financiam por quê? Porque eles fornecem ferramenta para o Partido Comunista Chinês. Como que é usado isso? É usado para matar os uigures lá em Xinjiang. É público notório, é denunciado o governo brasileiro, realmente esse governo de esquerda, esses financiamentos, esse dinheiro que é emprestado para esses outros países, para a Venezuela, que eles emprestam milhões, e os caras falam que é para construir metrô, não sei o quê, e já foi denunciado que esse dinheiro vai para esses governos, sabendo que seria o quê? Violação de direitos humanos, porque eles financiam a morte de um monte de pessoas. Dinheiro que vai para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Então esses controladores, como a família Lee, por meio do Banco do Leste Asiático, eles começam a reconfigurar o mundo. Eles escolhem para quem eles vão dar o dinheiro, para quem eles vão financiar, sabendo, claro, isso que eu falei, diretamente não, a gente não sabe se eles sabem. Mas eu duvido, porque eles sabem o que os financiados fazem. Então, na cúpula da nova ordem mundial, eles escolhem. Então, falam, vamos fomentar o tráfico de droga. Fomenta. Esses paraísos fiscais, eles abrem conta para todo mundo. Por que eles fazem isso? Para enfraquecer os países, esses corruptos do Brasil que levaram divisas e mais divisas para o exterior. Está faltando dinheiro aqui. Por que vocês acham que vocês acreditam que a moeda está desvalorizada? Porque está faltando dinheiro. A nossa riqueza foi levada para o exterior. Aí, na escola, você chega na aula de história, na escola, aquela fábrica de debilóide, vem a professora e fala que os ingleses levaram o ouro do Brasil. O ouro do Brasil. O que eles levaram? Ó, tiquinho. Portugal levou a riqueza brasileira. Quem leva a riqueza brasileira são esses corruptos. O Brasil o solo brasileiro é muito fértil, não só em ouro como em outras coisas, nióbio, grafeno e coisa e tal. É muito rico, mas o solo não é nem explorado. Por quê? Porque não tem dinheiro para explorar o solo. Por quê? Porque eles levam as divisas embora. Aí vai para as Ilhas Caimã, abre uma conta lá no Banco do Leste Asiático, pede um número e o nosso dinheiro fica lá. O dinheiro que foi roubado daqui é levado para lá. Isso faz falta aqui. Até você com o mercado começar a trazer as divisas do exterior, leva muito tempo. Por isso que a corrupção é um negócio tão vantajoso no Brasil. O Brasil é considerado, inclusive, um paraíso fiscal por questões de caixa 2, caixa 3 que eles fazem, em campanhas eleitorais, principalmente, em doações e coisa e tal, para ONGs, para programas assistenciais, vocês conhecem aí, não posso falar aqui, famoso. Eles fazem doações e esse dinheiro, por meio de caixa 2 e caixa 3, ele é lavado e levado para esses paraísos fiscais, onde na conta com o número ele é colocado lá. E esses bancos, então lá um desses bancos é o Banco do Leste Asiático, da família Lee, que usa esse dinheiro para um monte de coisas.
Então essa chinesada que abre negócios no Brasil, o dinheiro vem daí. E da onde? Qual que é o banco? O único banco que funciona na China? O Banco do Leste Asiático. Porra, velho. O único banco. Então eles fomentam esses chineses que abrem boteco aqui em São Paulo, Itaém, onde for, onde tem chinesada, tem. E em grande escala eles vão avançando, como fizeram aqui no caso, como foram nos Estados Unidos, compraram o Grand National Bank da Califórnia, compraram um banco lá, se apropriaram, e eles vão comprando coisas aqui. Esses financiamentos que eles fazem para consórcio, como a rede funeral, a rede Bandeirantes, tudo dinheiro. E muito desse dinheiro, se a gente for analisar, aí que a gente tem que... Muito desse dinheiro, o que é? Dinheiro lavado de corrupção. Não é à toa que o consórcio defende tantos corruptos. Tanto é que o apresentador de um programa chegou durante uma entrevista com o ladrão e falou: o senhor não deve mais nada para a justiça. Não! O cara foi condenado em 3 instâncias. Não, você não deve mais nada. Olha a cara de pau dos caras, a safadeza. Por quê? Porque tem proteção dessa gente. E é assim que os controladores do mundo vão mudando a história ao prazer deles. E é por isso que quando você liga a TV, você abre a janela da sua casa, você olha para esse Brasil de meu Deus, o Brasil está desse jeito. São essas mídias que estão no comando, que eles escolhem quem eles vão financiar, e através disso eles vão pondo no poder quem eles querem, vão tirando quem eles querem, quem incomoda, e aí, por isso que eles querem tirar o quê? Pouco de ferramenta que nós temos. Eles demonizaram a ferramenta na mente das pessoas. O pessoal tem medo de ter dinheiro, tem vergonha. Muita gente, tanto é que muita gente que ganha na loteria, você vai ver, o cara, não dá um ano, o cara perde tudo. Como é que o cara perde tudo? Porque na cabeça dele, ele não é merecedor daquilo. Na cabeça dele, aquele dinheiro que ele ganhou na loteria, tá faltando na mesa dos probe. A mesa dos probe, é porque ele ganhou aquele dinheiro. E aí inconscientemente a pessoa vai perdendo aquilo. Isso mexe, isso está na psique das pessoas. Então, por isso que é importante a nós doutrinarmos a nossa linguagem. Sempre que alguém chegar a falar, nenhuma fortuna é lícita, não, sim, as fortunas são lícitas, sim. O que não é lícito é corrupção, é safadeza. É aprontar o que eles aprontaram. Ok? Lembre-se sempre que eu vou falar nenhuma fortuna lícita não é, o que não é lícito é a corrupção. E por aqui eu encerro a aula de hoje. Ok, gente? E dito isto, vamos para a descrição da aula, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Tomara aqui uma aguinha. Por via indireta, eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo, como o meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Nesse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para a molecada, que aqui os controladores não entram. Aí tem o meu outro livro para os adultos, o romance A Saga de Kid Winchester. Na sequência, o curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se no meu blog O Mochileiro Místico. O Pix, para você já fazer sua doação aqui, contribuir com a gente. Olha que aula essa de hoje. Onde é que você tem uma aula dessa? Só no Cuesta, gente. Aí tem o método de arrecadação de fundo para os nossos acólitos do estrangeiro, gente. Nossa audiência grande em Moscou. Força aí, gente. Força aí. Pega aqui o e-mail, faz o PayPal. Faça o PayPal para mim aqui, que ajuda o Cuesta. O Cuesta precisa de força para ele ficar mais robusto. Ferramenta, cara. Imagina com uma ferramenta mais poderosa, o que eu não posso fazer. Foi Aristóteles, agora eu lembro. Dê minha alavanca certa, eu ergo a terra. Tá aí, gente. Vamos lá. Aí tem o link
da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para se manifestar. O link com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop. E aí, os links que eu falei hoje aqui, ó. Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, Linhagem Freeman, você que assistiu primeiro este programa aqui, ó, aproveita e vê agora também que vocês vão entender o funcionamento da coisa. Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, Linhagem Freeman. Aí, a morte na Rota da Seda, testes nucleares, a morte na Rota da Seda, leucemia, a morte na Rota da Seda, poeira amarela. Atrocidades que, por meio do Banco do Leste Asiático, os corruptos do mundo estão financiando. Esses políticos corruptos que pegam, são condenados em 3 instâncias, é coisa desse tipo aí que ele está financiando. Isso aí está nas mãos, as mãos deles estão sujas. E quem vota em gente assim, também estão com as mãos sujas. O sangue dos uigures também estão nas suas mãos. Não só deles, mas de gente que é morta por narcotráfico e coisa e tal. Então, e vocês vão responder disso diante da balança de Anubis. Ok? Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E pedir o endereço do Naldo, pedir para eu passar o contato do Naldo para você. E aí os links. Por enquanto, o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. O endereço aqui para você ir lá. Como eu falei, você quer empreender, aproveita para conhecer. E você que quer conhecer um bar diferente, tá aqui. Aos tambores, faça mais o som dos tambores. Parece o filme do Tarzan. E atenção, Denilson. Atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o Fio da Aranha, o Lago da Lotus do Nirvana, no sábado, dia 19 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 19 de julho de 2025, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o Fio da Aranha, o Lago da Lotus do Nirvana. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!